Olá, tudo bem? Estamos recebendo no programa Sala de Visita uma das pessoas mais queridas em Penápolis, Frei Anderson, do Santuário São Francisco de Assis de Penápolis. Tudo bem, Frei? Seja bem-vindo à TV Câmara. Tudo bem, eu agradeço você falar que eu sou o mais querido, mas não é que é o mais querido, né? A gente está sempre no meio do povo e às vezes a gente anda por aí, né, e o povo gosta da gente, né? Então é uma alegria muito grande poder participar da vida do povo e falar um pouquinho da vida da gente. A história da gente é sempre importante e enriquece quem escuta, não é verdade? Frei Anderson é natural da onde? Eu nasci em Piracicaba, que significa onde o peixe para, viu? Pai, mãe, Meu pai, meu pai, meu pai ele chama José Maria de Oliveira, meu pai e minha mãe Maria Pereira de Oliveira, são pessoas bem simples, né? O meu pai ele morreu muito cedo, 43 anos, com infarto fulminante. E minha mãe, ela teve que criar os 8 filhos que ela teve com ele. O maior, que já é falecido hoje, que é o Tim, que a gente chama, né? José Roberto, e ele tinha 38 anos quando ele faleceu, né? Mas a minha mãe e meu e pai sua são... mãe trabalhou com o quê? Minha mãe sempre foi do lar. Ela sempre foi, cuidou da gente. Uma vez ou outra, ela fazia uma vez por semana faxina na casa de uma senhora lá em Piracicaba, que por sinal, nossa, tinha um carinho por ela, rapaz. Acho que foi 20 anos assim. Uma vez assim ia lá, mas nada assim que era registrado, nada era assim mais formal, né? E meu pai trabalhou muito tempo na Dedini, em Piracicaba. Ele trabalhou 17 anos. E aí ele faleceu. Nós éramos todos pequenos. Eu Teve tinha 11 anos. vários irmãos. 8. O mais velho, falecido, faz 8 anos. Faleceu com 38 anos, chama José Roberto. Depois vem o, o, o nenezão, que é o Carlos Roberto. Depois tem a Rose. Depois tem o Lé, que chama Gilberto. Depois vem o Paulo. E depois do Paulo vem eu, que eu sou o sexto. Depois vem a Rosângela. E depois vem o Luiz, que a gente chama de Luizinho, né? Então somos 8. Frei, a sua infância como foi marcada lá em Piracicaba? Perto do rio? É verdade. O rio, o rio passa, não é muito longe de casa, né? Então a gente sempre teve assim a oportunidade. Meu pai, por exemplo, gostava muito de pescar, né? Só que ele, como ele morreu muito novo, a gente era pequeno. Então a gente às vezes ele levava a gente pescar um pouquinho, mas não era muito não. O rio Piracicaba, nossa, quando eu era pequeno, hoje não está tanto, mas pegava muito peixe. Era maravilhoso, rapaz. Então, sempre vivi perto do rio, ali a gente ia jogar bola ali. Eu trabalhei na Guarda Mirim. Primeiro emprego meu foi Guarda Mirim. Não sei se vocês conhecem aqui em Sim, sim, Penápolis. Conhece? sim. Então, aí eu trabalhei 6 anos na Guarda Mirim. Fazendo o quê? Na verdade, você fazia serviço de Office office boy, boy. essas coisas aí. E foi o único trabalho que eu tive assim mesmo, né? Porque entrei com 12 anos, saí com 18 para 19. Depois, ali, eu entrei no Correio. Aí lá trabalhei mais uns 6 anos e entrei ser frade, né? Mas, E na escola era um garoto estudioso, disciplinado? nossa mãe do céu, de vez em quando eu tirava 7, assim. Mas eu estudava bastante, né? Mas, assim, é, mas não era aquele aluno esforçado. Eu já tirei 10, 9, 8, 7, né? Fazia aquilo que tinha que fazer. Então, nunca teve problema na escola. Minha mãe, ela e meu pai, ele era muito assim, gostava e gosta, né? No caso, minha mãe, das coisas certinho, né? Pra você ter uma noção, a gente tinha que chegar em casa 9 horas da noite, tinha que estar em casa. Não interessa o que você ia fazer. Tomado banho, tudo, na verdade. 7 horas tinha que estar jantado, né? Assim, que ter jantado já. Senão meu pai descia lendo nós. E ele era. Um dia, uma coisa interessante, o meu pai ele é muito bom, mas se tirar ele do sério, meus irmãos, os mais velhos, eles, na verdade, abusaram da boa vontade, né? Acho que o pai não vai fazer isso com a gente, não. E resolveu ficar até 9h20 fora de casa. E aquele dia deu uma chuva. Eles chegaram e bateram na porta. Meu pai falou assim: não, vai ficar aí. E deixou até outro dia. 20 minutos. Por causa de 20 minutos. Então a coisa era séria, o negócio era sério. São pessoas simples, mas eu creio assim que o melhor na educação eles deram para nós, né? Frei, o senhor tem um perfil muito comunicativo, de alegria.
E, na verdade, no começo da sua infância foi diferente. Foi um garoto mais introvertido. Bem introvertido. Eu não sei o que aconteceu comigo, não, rapaz. Eu acredito que depois que eu fui crismado, diz que sopra para nós o Espírito Santo, acho que despertou esse tal de Espírito Santo aí e trouxe uma vida nova, creio eu. Até os 11 anos? Até os 11 anos não tinha... Olha, sinceramente, eu corria de gente. Hoje não. Hoje eu faço de tudo para me aproximar das pessoas, para ajudar, né, para estar junto. Esses dias mesmo ali na Santa Casa aconteceu uma coisa interessante, né? Eu estava lá não estava muito bem de saúde, e aí aconteceu uns probleminhas lá, fui lá tomar uma injeção, né? Aí estava lá, acho que o doutor Luiz Valente, passou assim, fui brincar com ele, oi, tudo bem? E aí tinha acabado de morrer um senhor, e ele estava consolando a senhora. E aí ele falou, eu falei, vem aqui um pouquinho, mas nem sei quem que é. Aí sentei lá, conversei com ela, aí liguei para a família dela, né? Esperei o marido dela chegar. A surpresa foi que ela começou a falar da vida dela, depois a gente saiu lá, fomos ali, fizemos uma oração ali pro pai dela ali na cama, né, falecido. E aí depois fui lá fora conversar um pouquinho com ela. E o engraçado foi que eu perguntei da família dela e tudo mais, ela falando do marido. Ah, meu marido é fulano de tal, tem um bar em Avanhandava. Eu falei, seu marido não é fulano, é? Ela, é, fulano. A hora que eu falei, ele chegou. Eu tinha conhecido ele outro dia que ele foi visitar um parente na Santa Casa, estava doente. Mas foi muito engraçado, né? Fala assim, pelo fato de fazer muita amizade, acabei ali ajudando uma pessoa que já conhecia o marido dela. Aí foi só abraço e tudo mais, né? Então, Frei, e o seu despertar para a vida religiosa, em que momento ocorreu? Então, rapaz, a gente sempre brincava, né? Acho que eu vou seguir essa vida, mas não era nada sério, não. A nossa infância, ela foi, assim, sempre na rua brincando, né? Sempre com moderação, como eu falei, por causa do meu pai, ele era muito certinho, não gostava muito que a gente ficasse para a rua, né? Mas, assim, sempre jogando bola, né? A gente tinha, assim, meu pai e minha mãe. Meu pai nem tanto foi de igreja, entendeu? Ele batizava os filhos, ia na missa, assim, de vez em quando, mas um coração que não tinha tamanho, de bondade. Se precisasse de igreja para ir para o céu, acho que ele não iria, pelas vezes que ele foi. Mas de bondade, que eu creio que é o necessário, ele já está lá. Não é? Então, meu pai ele foi muito assim com a gente. Então, a nossa infância, né, jogava muita bola, estava aí no meio das pessoas, não tinha... Na comunidade, tinha uma comunidade nossa lá. Quando meu pai morreu, a nossa vida também mudou. Porque a gente morava num bairro lá em Simão, perto do Poço Socorro, chamava Vila Cristina. Era um bairro muito bom, mas às vezes era um pouco violento, entendeu? E então a gente mudou. E fomos morar perto de um bairro, estava começando a construir, chamado Jardim Glória. Inclusive tinha um frade lá, que ele faleceu cedo também. É o Frei Sigrist. Inclusive, 18 de outubro vai ter uma festa especial lá para ele, né? Comemorando os 20 anos, creio mais, da morte dele, né? E esse Frei Sigrist, ele quis viver como pobre no meio dos pobres. Era uma favela lá, então ele deu casa, ele ajudou o povo a fazer questão aí do saneamento básico e tudo mais. E entrei nessa história lá com ele. Daí a gente fez a primeira comunhão lá com ele, o crisma. A gente ia em Indaiatuba, que é perto lá, buscar pedra para fazer os muros, para não cair as casas, entendeu? E ali a gente começou uma história assim um pouco mais profunda de fé. Então comecei a frequentar aquela comunidade lá e tomar gosto pelos frades, mas nunca imaginar que eu ia ser frade, né? É lógico. Mas o testemunho do Frei Sigrist, Frei Longarês, que passou por lá, o próprio Frei Carlos, tantos outros que passaram naquela comunidade falando do Evangelho, convivendo com o povo, então aquele despertou um pouco a questão da vocação. Né? E a sua formação religiosa aconteceu em Piracicaba mesmo? A minha formação religiosa, no sentido assim de catequese, sim. Mas aí, quando eu comecei a fazer encontros vocacionais, que a gente fala, né? Todo jovem que vem até nós, ele tem que passar pelo encontro vocacional. Então, um dia eu chegando do trabalho, do correio, então eu perguntei para o Frei Longarês, quando que tem aí encontro? Ele disse,
essa semana vai ter. E antigamente, precisava de uma carta. Olha, estou apresentando para você esse rapaz aqui, parece que ele é gente boa. Tá? Então, beleza. E aí eu chegando, mas não estava acreditando muito nele não, né? Porque ele é um frei muito querido do povo, esse longarês. Ele é demais da conta, ele é. E eu falei, esse cara, não estou muito acreditando nele não. Mas aí cheguei uma sexta-feira, ia lá minha mãe, ela, aqui ó, o frei longarês entregou a carta para você, tudo mais, você está lá hoje. Mas hoje, como o seminário era pertinho da minha casa, peguei alguém lá e me deram uma carona. Cheguei lá, fiz o meu encontro. Ainda fui de correio. Isso que foi engraçado. Fui de correio. E aí começou a história, né? Aí fiz 1 ano de encontro. Quando eu resolvi entrar nessa vida, né, fazer o aspirantado, que é uma experiência mais aprofundada, que hoje para nós, eu sou responsável, e é aqui em Penápolis. Então os meninos vêm depois dos encontros e ficam 4 meses aqui. E aquele ano de 2000 eu ia fazer. E aí o que acontece? Eu trabalhava, o correio não manda embora, o pessoal falava assim, nossa, a gente gosta desse rapaz, mas gosta tanto que não me mandou embora. E eu pedi para mandar embora, não mandaram, e eu estava certo de eu entrar. Aí, para ajudar, eu tinha comprado uma moto, uma Titanzinha zerinho, e naquela semana que eu ia entrar, roubaram essa moto. Então, quer dizer, eu tinha que pagar a moto. Eu não podia entrar, porque quem que ia pagar a moto? Eu não podia vender a moto, porque roubaram. E aí o frei Joãozinho, ainda que é daqui, né, o Dom João, que faleceu faz pouco tempo, ele foi meu promotor vocacional também. Aí ele ligou para mim no orelhão, falou assim, ô Anderson, você não vai entrar com a gente? Estamos esperando você. Eu falei, nossa, meu desejo mas roubaram minha moto, os caras não me mandaram embora, o que eu faço? Ele, você espera. O ano que vem, se você perseverar, você entra com a gente. E foi assim, vocação eu creio que é assim, qual seja a vocação. Quem tem não perde. E eu, perseverança aí e tudo mais, aí no outro ano, aí eu ia entrar, tá tudo certinho, o meu chefe falou assim, nós não vamos mandar você embora. Falei, não? Então tá bom. Peguei a minha mala e fui morar em Birigui. Aí depois de 3 meses lá em Birigui, minha mãe ligou, meu filho, o que aconteceu com você? Você abandonou o serviço? Eu falei, não mãe, eles falaram que me mandar embora, não foi. Aí tive que ir lá em Campinas, fazer uma rescisão de contrato. O que eu ganhei, na verdade, não pagou nem a passagem. A passagem era 70, não sei, de Birigui até Campinas, eu recebi R$ 34. E assim foi. Mas não me arrependo. E assim a história foi começando, né? E a sua consagração ocorreu quando? Então, eu, na verdade, depois desse processo vocacional de aspirantado, a gente sempre faz. Aí, antigamente, era 3 anos de postulado lá em Piracicaba. Hoje, são 2 anos. E o que a gente aprende lá? Um pouquinho de Bíblia, uma formação da nossa vida franciscana, que é o nosso carisma, é diferente de um padre diocesanos, como o padre Joaquim, o padre Francisco Arcanjo, os padres daqui, né? Então, a nossa formação lá é diferente. Aí tinha um pouco, antigamente, lá de filosofia, um pouquinho de teologia, assim. E lá, depois desses 3 anos, a gente fazia uma etapa chamada noviciado. A gente recebe esse hábito, e aí é uma vida mais intensiva de oração, de trabalho, você lava, passa, cozinha, né? Então é uma coisa bem, limpa a sua casa. Então depois desse 1 ano, assim, a gente faz os nossos primeiros votos, que são esses daqui, ó, que a gente fala, né? A pobreza, quer dizer, na verdade para nós não é pobreza, eu não sou pobre, eu tenho as coisas, mas é o não propriedade, não são minhas. Amanhã se eu for embora, vai tudo para lá, fica aí, eu vou embora, entendeu? Aí a questão da obediência, né? Como eu disse para você, não estava gravando, mas eu estava no México, fui para lá, agora para voltar era depois de 7 anos, mas deu 2 anos, volta. Então a obediência é nesse sentido, precisa de mim, eu não tenho que ficar questionando, não, eu vou, é necessário que eu vá, então eu vou. Eu amo o México, tá, eu amo o México, maravilhoso, não, mas precisa de mim ali agora. E a província, ela foi sempre a minha mãe, então eu não posso abandonar minha mãe. Então a obediência é nesse sentido. E a castidade nessa questão da gente
ter um amor maior, né? E não fazer distinção. Não, mas jovem, criança, velho, novo, qualquer um estão aí para nós. O senhor citou aí a passagem pelo México, o senhor ficou lá 2 anos? 2 anos. Morava lá na verdade, é Monterrey, né? A cidade, na verdade, é a mais rica do México. Mas eu morava na mais pobre, 40 minutos de lá, que era Juárez. E lá era um convento nosso, eu ajudava na formação dos meninos, né? Morava lá e uma vez por mês, de segunda-feira, rezava a missa no presídio, ia lá, nossa, e o pessoal tinha um carinho muito grande por mim lá, né? Quer dizer, por todos os frades, na verdade. Então eu morei ali 2 anos, ajudando na formação. Que aprendizagem, o que o senhor poderia falar do México com relação ao povo, ao país? Olha, o que chamou a atenção lá? O México, a solidariedade do povo lá é grande, na verdade. E a questão do sofrimento, né? O povo lá é muito sofrido. A gente pensa que a gente sofre aqui. Mas lá, por exemplo, tem o problema do narcotráfico, essas coisas aí, né? Às vezes a polícia está sempre na rua, exército, às vezes a pessoa vive meio com medo, às vezes o cara vai lá e fala, você tem que pagar tanto para mim, porque senão fecha seu comércio. Pelo menos aquela realidade ali que a gente vivia era terrível. Para a gente, frade, não era tanto, por quê? Porque a gente tinha amizade com todo mundo. Então a gente fazia trabalho com o povo bem simples. Então até que tem aí os filhos, sei lá, os netos desses daí que comandavam. Então para nós, nunca ninguém entrou na nossa casa. A nossa casa ela ficava aberta das 6 da manhã até as 7 da noite. Se você entrasse na nossa casa, aí tinha a igreja. Você entrava na igreja, as portas estão abertas. Então você entrava dentro da nossa casa. Mas você ia roubar o quê lá? Só se for nós, não tinha nada lá. Então a gente sempre foi do povo. Então lá não tivemos problemas assim nessa questão aí com os mafiosos, né? E do México para Penápolis? Do México vim para Penápolis. Estava tão feliz lá, mas estou muito feliz aqui também, viu? Mas a questão é... Isso já tem mais de 3 anos. 3 anos e 4 meses que eu vim aqui. A nossa vida, ela é uma vida que, para nós, o povo às vezes não entende, né? Mas para nós, por mais que o povo tenha um carinho, um cuidado pela gente, né? E a gente tem gratidão por isso, mas a nossa vida não é para ficar estabilizado assim num lugar. Não é assim. É como criar uma raiz, fico ali, ponto final. Nossa vida, o carisma franciscano, ele é itinerante. Ele não é um carisma parado, ele está em movimento. Então a gente tem 17 casas no estado de São Paulo para viver. Então se eu passar toda a minha vida mudando de 3 em 3 anos, eu não vou passar em tudo. Ah, nossa, mas a gente gosta de você. Que bom! Aquela fraternidade também precisa de uma pessoa legal. E de uma pessoa chata também, que tem por aí. Então a gente vai mudando os frades. Cada 3 anos muda-se os frades. Ah, o pároco às vezes pode ficar até 6 anos, 9 anos. Mas não é muito bom isso. Para nós não é, que nós não somos padre diocesano. A nossa vida é estar a caminho, servindo, ajudando o povo. No caso eu não paro aqui em Penápolis. O pessoal fala, Frei, faz tempo que você não reza. Assim. A minha vida, por exemplo, nós somos 4. Frei Adalto, Frei Edmar, Frei Serginho e Frei Anderson. Eu, no caso, estou mais liberado para quê? Para missão. Então, sempre no ano tem umas 3, 4 missões, já não vou ficar, semana toda. Tem encontros vocacionais, um jovem vem procurar a gente, sempre durante aí, cada 2 meses tem um encontro vocacional. Então eu acompanho, eu levo o jovem, eu vou lá. Né? Então já são um final de semana que não vou estar aqui. Né? Aí tem algum trido, por exemplo, aí de preparação para votos perpétuos. A gente vai também. Aí tem preparação para celebrar 20 anos de sacerdócio. A gente vai. Por exemplo, Frei Fulgêncio fez 70 anos, tem mais de 70 anos. Inclusive, toda vez que eu vejo Frei Fulgêncio, dou uma piroleta lá no quarto dele e fica louco. E falo de Penápolis. Mais de 70 anos, na verdade, de vida religiosa. De vida religiosa, mas na verdade o Frei Fulgêncio está com 98. Está mais lúcido que nós,
O que ele fala é assim: eu amo Penápolis. Eu nunca vi. Também eu creio que pelo cuidado que o povo teve com ele e pela dedicação que ele teve com o povo, então ele marcou a história, né? Então o Frei Fulgêncio, ele é demais da conta de bom, né? E o senhor tem uma atuação especial também na parte social com a comunidade, na parte de visitar doentes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho. Tá. Nossa, olha, eu conheço a cidade inteira, bem dizer, né? E eu tenho essa liberdade, que tenha lá o carro, a Kombi, às vezes eu vou visitar doente. E para nós, assim, como a gente tem uma dívida grande com a cidade, porque a gente nasceu junto, né? Lá no começo, até então, quem não sabe, tem a primeira casa lá. Quem morou na primeira casa foram os frades, não é verdade? Então, por esse carinho, esse cuidado, para nós, assim, não tem, assim, limite. Aqui na cidade existem 6 paróquias, existem limites. Por exemplo, um ministro, ele vai ficar receioso de levar a comunhão ali na Santa Terezinha, por exemplo, que é outra paróquia. Como é que o ministro daqui vai... Não, deve ter o ministro de lá para fazer isso. Nós, no caso, não. Eu visito doente lá no Pereirinha, eu visito lá no Tropical, eu vou na Santa Terezinha, eu vou na Sagrada Família. Então, não tem limites. Se eu estou passando na rua, alguém fala para mim, Frei, você não vai visitar minha família? Independente se o padre seu foi ou não foi, eu não vou perguntar se ele foi, se ele não foi, eu não vou falar para ela assim, não, vai lá chamar seu padre, se ele não foi, eu vou. Não, ela precisou, eu vou. E isso também não é faltar com respeito com o padre da comunidade, porque ele sabe que a gente faz isso, né? Eu creio que se precisa também, ele vai fazer. Então, por eu ser assim, ter essa liberdade, então pego o carro e vou. Ezequias, então, dá bênção no defunto, nossa, adoro. Mas não por causa do defunto, ele já foi. Por causa das pessoas, né, que a gente vai conhecendo aí na história, no dia a dia, e dá uma palavra amiga, tá, gente? Então, eu conheço bastante gente por isso. Questão de visitar muito doente, questão de estar aí no meio do povo, questão de dar benção. Às vezes o cara precisa de uma benção lá na loja, não sei do quê. Não, vamos lá, falei, eu vou. O cara precisa lá, não sei, eu vou também, não tem problema, né? Os frades também vão. Então, para nós, é importante estar no meio do povo. Um frade que não está no meio do povo, ele tem uma dívida grande com o povo. Porque o frade, qualquer sacerdote, ele é constituído para estar no meio do povo. Agora, nós tem que estar mesmo, que é o carisma nosso. Frei, eu perguntei sobre a sua impressão no México e agora como o senhor descreveria a cidade de Penápolis? Essa cidade aqui, muito acolhedora, né? É a cidade, o povo aqui é muito bom, né? Eu não tenho que reclamar aí das pessoas, né? Primeiro, cada um tem as suas falhas, suas limitações, e o importante não é ver isso, né? É ver o que é bom nas pessoas, né? E a minha mãe e meu pai, eu acho que por eles serem assim bem simples, aí eles sempre ensinaram a gente a ver o que é bom. Então, se você tem algo que não é muito bom, eu guardo para mim, tá? Você pode ter certeza que da minha boca ninguém vai saber, porque não é importante. E eu creio que o povo penapolense aqui tem esse acolhimento lá do povo mexicano, né? O Brasil também tem essa questão. É sofrido, mas tem esse cuidado, esse carinho. Quando ama de verdade e faz de tudo pela gente. Então, pra você ter uma noção, qualquer lugar que eu passo, eu sou bem recebido, né? Independente de qualquer coisa. Se é católico, se não é católico, se é espírita, se é evangélico, se é Jeová, não tem assim, porque o que a gente vê não é a religião em si, né? Mas é aquele ali que está ali na sua frente, que de repente ali é o rosto de Deus, e é de verdade para a gente. E uma das suas atividades também aí, como atividade física e diversão, é o futebol, é verdade? Nossa, dizem que eu sou bom, dizem. Tem que ir lá ver primeiro, né? Mas não é a sua mãe, Não. O pessoal fala que joga bem aí. Eu sempre brinco aí. Sempre desde quando eu cheguei aqui, agora estou em dívida com eles, mas eu sempre vou lá no Pereirinha jogar, né? Agora estou indo na Bebê. Chega a fazer um gol? No Pereirinha já está aqui quase de bicicleta já. Aí foi na Bebê, no Penapolense brinco um pouquinho lá, né? Então sempre que eu tenho oportunidade eu vou, porque para mim é importante. Primeiro é uma atividade física que eu gosto.
eu gosto de estar no meio das pessoas. Às vezes eu vou brincar nas irmãs ali com os moleques lá tem uns pais que brincam com o pessoal na quadra lá, né? Os filhos, e é uma coisa legal de quarta-feira. Mas às vezes eu tenho as missas também, tenho compromisso. Então quando eu sobro uma oportunidade, eu vou lá na BB jogar de quarta-feira. Inclusive jogava muito lá o doutor lá do coração, o Alfredo. Aí cheguei lá uma vez, estava sem chuteira, falei, vai lá pegar uma chuteira para você. Aquela chuteira já fez muito gol, rapaz. E como eu tô assim, meio despreparado, agora fazer uns exames aí para... Então, às vezes eu não corro muito, entendeu? Então, eu fico mais assim... Tá mais pescando agora, né? Agora pescando. Agora pescar, eu vou falar para você, viu, gente? Você chama eu para rezar que eu vou, tá? Mas para pescar, você não chame, que eu vou mesmo. E pode ser qualquer lugar, né? Então, e a minha vida, ela é assim. Eu tenho aí os meus compromissos, mas assim, tem minha hora também de lazer. Segunda-feira é meu dia livre, então eu faço o que eu quiser no meu dia livre. Uma das coisas que eu gosto, às vezes, é mais de rezo a missa do domingo à noite, aí vou nos ranchos, eu conheço bastante rancho, aí os amigos, né? Então vou lá pescar de noite, de dia, de madrugada, não tem tempo ruim. Quando a gente vai jogar um futebol aí com a galera, sempre depois tem um churrasco, vai ter um baralho. Ah, mas baralho, o pessoal pergunta, é pecado jogar baralho? Olha, se é pecado, eu estou perdido, né? Eu acho assim, a gente não deve jogar valendo, às vezes expor aí a questão aí que às vezes a pessoa é meio desequilibrada, briga à toa. Não, mas se você tem um jogo de baralho, como a gente tem aí com os amigos, saudável, né? Um truco, assim, né? Eu acho que isso é importante, é um momento de lazer da gente. E mostra também, no caso, pra gente, as pessoas olhando, que a gente é ser humano. Inclusive, esses dias encontrei uma pessoa que comentou para mim do Frei Cirilo, que é muito querido aqui na cidade, né? Que faleceu lá de acidente. Então alguém falou assim, Frei, você não sabe o que aconteceu uma vez? Falei, o que foi? Então, o Frei Cirilo foi rezar missa, não sei o quê, e aí ele passou depois da missa num boteco, e de repente estava lá, entrou, tomou uma pinga com os caras, e sentou lá e começou a jogar truco. Aí o cara que está contando, ele estava na história, porque ele passou e escutou troco, não sei, e quando foi perceber, falou, essa voz é do Frei Cirilo, o que ele está fazendo aí? Aí chegou lá, Frei Cirilo jogando truco. Jogando truco e ao mesmo tempo dizendo para os parceiros lá, não, ó, beleza, joguei truco, parece na igreja lá de vez em quando. E realmente as pessoas apareciam. Assim é com a gente também, né? Os meus amigos aí, nem todos eles são católicos, e não é isso que é importante. O importante é a gente ser um sinal aí, como a gente está celebrando aí ainda o ressuscitado, a Páscoa. Importante na nossa vida é ser esse sinal de luz para quem você encontrar pelo caminho. Não é a igreja que é importante, é o ser humano. O senhor acabou de deixar uma mensagem muito importante também, mas para finalizar, mensagem de vida que o senhor deixaria assim, se o senhor tiver uma oportunidade, falar, essa é a mensagem que eu deixo. Então, esses dias eu estava em casa e alguém queria falar, quero falar com o Frei, não sei o quê. E aí uma questão aí de problemas de família e tudo mais, a pessoa já não estava muito motivada com a vida dela, desanimada, né? E aí eu disse para ela assim, olha, a vida ela é muito importante, problemas, dificuldades, todos nós temos, né? Porque se fosse questão de fé, para não ter dificuldades, o Papa, o pastor, né? A gente que aí tem uma capela dentro de casa, está ali sempre rezando, não deveria ter problemas. Mas os problemas, eles fazem parte de um lugar maravilhoso que a gente tem que cuidar bem, viu? Como diz o Papa Francisco, da casa comum, da terra. Então, cuidar bem da terra, cuidar bem do nosso quintal aí, para aqueles bichinhos pequenininhos não acabar com a gente, que acaba, né? Então, eu acho assim que o que a gente deve deixar para as pessoas é o melhor da gente, né? Eu acho assim que na minha vida eu aprendi uma coisa que vale a pena a gente falar sempre. Fazer amizades é importante. Oferecer o seu melhor é importante. Valorizar a sua vida é importante. No caso dessa pessoa, né? Desmotivada. Mas a vida, ela é importante sempre. Eu falo muito para as pessoas que, por exemplo, você, senhor Cacá, se não existisse, faria falta. Porque dentro de você existe um monte de possibilidades.
e boas. Então, olhando para a sua vida, para a sua história, a gente vai poder assim aprender muita coisa boa. Então, o ser humano, ele é uma riqueza sem igual. Então, a gente tem que parar na nossa vida, né? Como a gente, já vou dizer, a gente está em tempo de eleição, né? Parar de ficar olhando os pecados dos outros e ver as possibilidades de melhora, né? O ser humano, ele é uma riqueza muito grande. Sempre ele tem coisas maravilhosas para oferecer. A gente só tem que aprender a não olhar com os nossos olhos e ver com os olhos de Deus. Como é que Deus nos olha? Com amor, com carinho, com cuidado. E Ele nos olha com esperança, né? E depois dessa conversa com essa pessoa aí, ela até hoje já está pensando diferente, não é? Ela já está melhorando a vida dela. Então a vida é um presente que Deus deu para nós e tem que ser bem vivida, né? Uma vez eu sempre eu vou, né, em Piracicaba, tem um cemitério lá que eu adoro ir naquele cemitério. Morrer eu não quero, mas eu adoro naquele cemitério. Ele é todo cheio de flores, né? Ele é todo cheio assim de passarinho, tem um parque, tem um lago, e dentro das salas tem uma água que cai, uma musiquinha. Parece que você nem está no cemitério. Parece que você quer morrer quando você está lá. Depois que você sai, você percebe que não, né? Mas aí, entrando no cemitério, ele diz assim, tem umas frases bonitas. E diz assim viver o momento presente é a maior ocasião que temos para viver plenamente a vida. Então, eu acredito que a mensagem que fica é o momento presente. Aproveita a sua vida aí, valorize sua família, valorize seus amigos, seu trabalho, sua comunidade, sua cidade, porque é importante. A gente vê que o ser humano, ele é um tesouro valioso. E se a gente encontrou um ser humano bonito aí que a gente pode contar com ele, diz o Evangelho, é um grande tesouro. Então, cuida bem do seu tesouro. Não deixa ninguém roubar, não. Muito bem. Eu agradeço a sua presença, Frei, e deixo espaço para as suas considerações finais. Beleza. Então, eu também agradeço, viu? Aí a oportunidade de conviver com o povo de Penápolis, né? De estar aqui aí falando um pouquinho da minha vida. Acho que a vida da gente, ela é importante, né? Então, fale das coisas boas da sua vida para as pessoas, né? E valorize aí a sua cidade, né? A sua cidade, ela pode ser melhor quando você acreditar que você vai ser melhor. Então, Deus abençoe todos vocês, conceda aí muita paz, bastante saúde, e aproveita aí que a gente está vivendo um tempo de graça, que é ressurreição. Não vai viver como morto, viu? Viva como ressuscitado. O ressuscitado, ele leva esperança. Então, leve esperança para quem precisa. Prazer, viu? Obrigado, Frei. Conversei com o Frei Anderson. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.